Eu era muito nova, eu tinha 16 anos. Na hora que eu subo no barril de anjinho, aquela coisa mais lindinha assim, aí os meninos que estavam na frente começam, vai cair, vai cair, vai cair. Ô, gente, eu caí 5 vezes na minha primeira estreia no teatro. Ainda tem um sacana nos meninos, vai cair, você cai. Quando você decide ser ator de teatro, você convive com a possibilidade do fracasso a cada noite. Porque no cinema a gente repete essa cena 3, 4, 5 vezes. Aí vai ter um momento que o diretor e o editor vai dizer, essa cena ficou perfeita. E ela tá ali para sempre. Aquele momento brilhante que você teve, junto com a luz, a câmera. No teatro, não. Então, assim, você fazer uma péssima estreia, você fazer um espetáculo péssimo, é um risco cotidiano. Antes, ele era um fantasma para mim. Nas minhas primeiras estreias, eu deitava no chão e queria que o mundo desaparecesse, que eu fosse engolida pela terra e me perguntava milhões de vezes por que eu estava fazendo aquilo. Hoje continua sendo horrível, mas eu não tenho esse medo tão grande. Se hoje for uma estreia ruim, amanhã pode ser um bom espetáculo. Então também tem esse outro lado. Isso que eu aprendi, né? Minha formação no teatro, ela não foi autodidata, mas ela foi uma formação em grupos de teatro. Ela não tinha nada de formal. Inclusive, a minha primeira graduação foi em letras, não existia o curso de teatro em Belo Horizonte. A gente tinha um grupo que chamava Companhia Cínica, que nós ensaiávamos 8 horas por dia, eu estudava à noite. Então, aquilo te produz um saber fazer. Uma coisa que hoje eu posso fazer talvez em 2 meses, ou eu levava antes 6 meses, 1 ano, porque era aprender fazendo. E muito na intuição. Eu sou cria do galpão, em todos os sentidos, como espectadora, como oficineira. Eles são uma coisa difícil de existir hoje em dia, que são esses grupos tradicionais no melhor sentido da palavra. Eles têm tradição, eles têm 30 anos de tradição. Eles são atores muito bem formados, mas eles não fizeram uma educação formal. Eles foram se formando no contato com os diretores, no contato com oficinas, e eles estão em constante formação. Eu não tenho distinção. Para mim, eu estou criando. Quando eu dou aula e quando eu estou ensaiando, quando eu estou no palco. Não tem uma coisa tipo assim, agora eu sou professora. Eu sou a professora, eu proponho os exercícios, mas eu entro como atriz em vários momentos dos exercícios. Eu entro na cena quando é necessário. E eu faço muitas vezes um trabalho de espelho, principalmente com atores inexperientes. Eu me coloco exatamente na posição que ele está, primeiro para entender a visão que ele tem da cena, de dentro da cena, né? Porque a visão de fora é muito mais ampla do que a visão de dentro. E depois para começar a estimular uma respiração diferenciada, estimular um olhar diferenciado, uma corporeidade diferenciada que possa abrir perspectivas para ele na improvisação, que eu trabalho principalmente com improvisação, e também para não deixá-lo sozinho. O meu conhecimento teórico e plástico, que é dado tanto pela academia, porque eu fiz um conservatório em teatro em Madrid, né? Fiz um doutorado em teatro, ele me ajuda mais no trabalho de direção, porque é um trabalho que ele exige uma consciência maior de todos os elementos,
Então você tem que entender de dramaturgia, de música, de movimento corporal, de disposição plástica dos objetos, das pessoas. Você tem que entender. Não tem jeito de você ser um bom diretor se você não consegue ter essa visão do todo. Eu acho que o teatro, ele é um pouco todas as artes formando uma outra arte. Nesse sentido, ele é bem transdisciplinar. Na atuação, a coisa é um pouco diferente. Por quê? Você não tem que ter a visão do todo. Quem tem a visão do todo é uma outra pessoa, né? E eu tenho um pouco essa dificuldade, eu tenho uma tendência. Eu acho que é pelo fato de eu ter trabalhado na direção, de eu ter estudado, pelo fato de eu ser professora, eu fico querendo controlar um pouco. E a atuação é todo o contrário, é deixar ser guiada por um outrem e se entregar, né? Quando você propõe um exercício, pelos seus gostos pessoais, pela linha estética que você está pensando no espetáculo ou a cena em sala de aula, você tem uma imagem. E o ator não vai fazer essa imagem. Primeiro porque ele é de carne e osso. E a imagem na mente, ela é muito mais poderosa, no sentido que ela é muito mais flexível, ela não tem as limitações da gravidade, por exemplo, do que o ator de carne e osso. E depois porque ele não é você. Então, eu procuro, no trabalho como professora e no trabalho como diretora, tirar essa imagem inicial e ver aquilo que o ator está me dando naquele momento. Porque, como atriz, eu sempre respondi melhor a esse tipo de diretor, que propõe uma coisa sem saber exatamente onde aquilo vai chegar. Eu acho que o ensino de teatro, ele primeiro tem que ser holístico. Entender que o teatro, ele tem ator, ele tem diretor, ele tem dramaturgo, ele tem criador de luz, criador de trilha sonora, figurinista. O teatro, ele se caracteriza por ser uma arte grupal, que depende de todas elas de maneira igual. O teatro na escola fica muito na coisa do ator, como se o ator fosse a única possibilidade de conhecer e trabalhar e perceber o teatro. O Peter Brook fala uma coisa que eu adoro, que ele diz que o teatro é espaço, um homem que faz e um homem que observa. Então, por que ele é espaço? Porque a ação se dá em algum lugar, ou a falta de ação. A ação de observar o outro se dá em algum lugar, num tempo específico em que os dois estão copresentes. Para haver teatro tem que haver público. Se num tempo atrás tinha um problema grande nas escolas, que era assim, então nós vamos fazer o Alto dos Reis Magos para apresentar de festa de final de ano. E aí a aula de teatro era simplesmente um processo para chegar nesse final para ser visto para os pais. E perdia todos os outros elementos importantes no teatro, como o ensaio, a pesquisa, a improvisação, etc. Agora, eu percebo que pode estar havendo aquela coisa que a balança pesa demais para o outro lado e que parece que para você fazer teatro bem na escola, para você dar uma boa aula de teatro, você não pode nunca apresentar para o público, porque isso é fazer teatrinho, nem pegar um texto dramatúrgico. Então, agora parece que o teatro na escola é só improvisação. E olha que minha tese é improvisação. Então, eu tenho um carinho grande pela improvisação. Mas eu acho que mesmo a improvisação, se ela não traz o público em nenhum momento, você está fazendo uma outra coisa que não é teatro. Porque o teatro, ele se concretiza, ele se realiza somente enquanto há público. Antes do público, é tudo ensaio. A chegada do público, ela é um processo, ela não é um final. E na escola, o que eu sinto falta é do público, como elemento formador também, da percepção teatral. Não formador só de ator. Você não tem um convívio pleno com o teatro como estudante
se você não teve dentro desse convívio o público. Eu acho que a escola, ela contribui, estou falando da escola de formação de artistas, ela contribui fundamentalmente, porque ela dá bases técnicas, teóricas e estéticas, sem as quais aquele artista, ou ele vai ser um artista limitado, ou ele vai descobrir isso em outros lugares que não é a academia, que não é o único lugar que ele vai descobrir isso, com certeza. Tem alguma coisa que não é a escola que vai te dar. Talvez a escola te possibilite desenvolver isso porque ela te possibilita exercícios. Mas a questão toda é que você pode fazer um trabalho muito técnico. E eu, como professora e como atriz, gosto de ter um trabalho técnico. Porque se eu ficar contando só na intuição, para mim, eu me sinto insegura. Que aí ou você deslancha e consegue tocar as pessoas, seja fazendo rir, seja fazendo chorar, seja provocando questionamentos, o que quer que seja, provocando raiva, que não é técnica. Não é técnica. É como se fosse um trem. Eu acho que essa imagem do trem é muito boa. E a vida será suave, gentil e pacífica como um carinho. Você tem o trem. O trem é a técnica. Se a técnica estiver fora do trilho, ela não anda. Agora, se ela estiver no trilho, ela voa. Eu dou aula uma disciplina que chama improvisação. Então, vocês nem me cobrem, por favor, que vocês saiam daqui improvisando bem. E eu também não vou cobrar de vocês que vocês saiam daqui improvisando bem. Porque é muito difícil. Se vocês saírem daqui, se a gente conseguir chegar no final com algumas pessoas improvisando bem, outras improvisando de forma feliz, pelo menos, sem sofrer, eu já considero um resultado mais do que positivo. Porque não tem coisa pior do que você ver ator sofrendo com a tarefa de improvisar, que é uma tarefa cotidiana no ofício. Ele vai acabar saindo da profissão. Porque você improvisa o tempo todo. A capacidade de imaginação, ela é inerente ao ser humano, é o pensamento abstrato. Eu acho que a arte treina a imaginação. Tanto a arte você fazendo, quanto você observando, né? Quando você fruindo. Ela treina isso, a sua imaginação, a sua capacidade de viver outras vidas além da sua própria. Se eu não tivesse a arte como possibilidade de apreciação, se acontecesse uma ditadura violenta no Brasil e fossem destruídos todos os livros, todos os quadros, todos os filmes, teatro fosse proibido, dança fosse proibido, eu acho muito difícil eu continuar vivendo. Porque eu acho que a vida sem a arte, ela é dura demais. Ela é muito dura. Ela é dura, ela é dura.